Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast 181. É o seu podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Podcast OAB, subseção de Carapicuíba. Aqui conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook e também no TikTok. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e Dra. Simone Valério Patrocínio, nossa diretora tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje, na minha companhia, para falar de um tema super interessante, que é o Pacto Antinupcial e de Convivência, a doutora Carla Flood Dalladea. Tudo bem, doutora Carla? Muito bom dia. Bom dia, Luiz Rogério. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui na subseção de Carapicuíba. O prazer é todo nosso, doutora Carla. Eu sempre vou confessar aqui para os nossos internautas, eu sempre erro o nome da doutora Carla. Doutora Carla Flood, doutora Carla Flu. De uma vez por todas, doutora Carla, me ensina. É doutora Carla Flood. Flood. Então eu posso falar Flood? Pode. Diversas vezes já recebemos a doutora Carla em outros eventos, porque nós nos conhecemos de longa data. E aí já fizemos algumas lives e eu errava o seu nome e você uma vez me corrigiu, mas sempre fica essa dúvida e virou essa brincadeira entre nós aqui, tá? Da doutora Carla Flood Dalladea. É diferente o seu nome, né? Qual é a origem? O Flood é sueco e o Dalladea é italiano. Ai, que legal, que legal. A doutora Carla, ela, além de advogada, com anos de experiência, é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela IPD e especialista em Direito Contratual pelo CEL. E ex-presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Lapa de outubro de 2020 a dezembro de 2021. E foi aqui na subseção da Lapa que eu tive a honra, o prazer de conhecer a doutora Carla, que prestou grandes serviços lá, muito competente na sua área de atuação, e em especial aqui, quando dirigiu os trabalhos dessa importante comissão, a Comissão da Mulher Advogada, lá na subseção da Lapa, neste período. Mas, doutora Carla, aqui no nosso podcast, nós gostamos sempre que os nossos convidados digam um pouco sobre a sua experiência de vida profissional, porque aqui nós temos muitos advogados e advogadas empreendedoras, empreendedores, com seus pequenos escritórios, e isso é muito importante porque serve de inspiração a todos e todas. Então eu gostaria que a doutora Carla contasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, como chegou na advocacia, para os nossos queridos internautas terem aqui essa inspiração que é você, a doutora Carla. Muito obrigada, muito gentil as suas palavras. Foi realmente muito bacana o tempo que eu estive presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB da Lapa, né? Sob a presidência aqui do meu sempre presidente, Luiz Rogério, eu sempre digo isso, que sempre me apoiou muito nas decisões, né? Nos empenhos que nós tivemos lá na comissão. Mas eu cheguei na advocacia um pouco por acaso, porque eu não venho de uma família de advogados, nem de juízes, nem nada, né? A minha família nunca tinha tido nenhum estudante diretamente na família, né? Eu tive uma tia, foi casada com um tio meu, mas nós não tínhamos tanta proximidade assim, e então não houve uma influência dela diretamente. Mas, quando eu fui prestar o vestibular, a minha mãe falava, eu acho que você tem tino para isso, por que você não faz o vestibular para direito? E eu acabei fazendo, passei no vestibular, logo no começo, obviamente, como eu não tinha a menor ideia do que era o direito, para mim tudo aquilo era muita novidade, né? E eu fui me apaixonando pelo direito a cada semestre. E isso se consolidou quando eu fui fazer meu primeiro estágio, que já foi logo no segundo ano de faculdade. Eu tive sorte de ingressar num escritório
em que eles estavam procurando realmente um estagiário sem nenhuma experiência, que era para moldar da forma que eles entendiam que seria interessante para o trabalho deles. E aí eu trabalhei nesse escritório, de lá eu fui para uma multinacional francesa, fiz um estágio lá também. Eu ajudava, na verdade, com a parte de processos que eles tinham, porque existiam muitos processos perdidos dentro da empresa e ninguém sabia como estava. Então, eles me contrataram para poder fazer esse levantamento. Seria algo assim de 6 meses e eu acabei ficando lá por quase 2 anos. Ajudando todo, né, o pessoal do departamento financeiro, o pessoal do departamento pessoal, né, fui aprendendo várias coisas e quando foi se aproximando já do meu término da faculdade, eu não ia ter opção de ser efetivada na empresa, né, pelo menos não na área jurídica, e aí eu fiz a opção de voltar a estagiar em escritórios. Nisso eu fui para um escritório realmente muito bacana aqui em São Paulo, que era do Dr. Jaime Vitarroso, e um escritório que deu assim muitas oportunidades para eu aprender. Hoje eu sou a advogada que eu sou por causa deles. A gente não só fazia balcão, né? Batia a barriga no balcão como a gente fazia antigamente com os processos físicos, mas aprendi a escrever, tinha que estudar, tinha que peticionar, eles davam essa oportunidade da gente fazer isso. Então, quando eu cheguei na advocacia, eu já cheguei melhor preparada. E isso é muito legal. E não sei se ainda tem, porque hoje com essa modernização, né, o processo eletrônico, esse balcão não existe mais. Você consultar o processo, olhar página por página, achar o documento, achar onde foi que o juiz não olhou no detalhe, isso era muito bacana. E hoje com o eletrônico fica um pouquinho mais difícil, eu acho. Mas talvez para mim que seja mais da antiga, né? Não tão antiga assim, mas um pouquinho mais antiga. E aí eu acabei me firmando. Depois que eu saí desse escritório, eu passei por um escritório que trabalhava com falências, né? Uma falência grande, inclusive, que tinha de uma construtora. Fiquei 1 ano nesse escritório e depois eu fui empreender, né? Acabei reencontrando o meu sócio, que é o Luiz Fernandes. Ele estava iniciando um escritório separadamente, né? Ele também tinha saído desse escritório que era do Dr. Jaime. E aí fui lá para dar uma força para ele e disso acabou surgindo a nossa sociedade. E então já são aí mais de 20 anos de empreendedorismo jurídico, né? Todos os dias num escritório de pequeno porte, né? Nós somos 2 sócios só, já tivemos uma estrutura até maior e vamos lutando aí e buscando o nosso espaço no mercado, para a gente não perder esse espaço no mercado, isso é muito importante. O advogado, ele não tem que ter medo na advocacia, né? Eu sou pequeno, não importa, você vai ter o seu cliente, você vai conseguir vencer na advocacia. Isso você tem que ter na cabeça. Agora, não é as mil maravilhas, né? Você tem muito trabalho para fazer, são muitas etapas. O escritório tem que ser visto como uma empresa, gostemos ou não. Senão, ele não funciona, ele não dá lucro, nós vivemos de honorários. Então, não dá, por exemplo, para você ficar fantasiando e achando que dá para fazer consulta gratuita, para você ficar dando parecer de graça, porque senão isso não dá certo. E é onde muitas bancas acabam quebrando. Não, muito, muito interessante, doutora Carla. A colega usou uma palavra, né, que me chamou a atenção. A advocacia hoje está mais difícil. Eu acho que sempre vai ser mais difícil. E eu acho que a advocacia quando a colega fez aquele comparativo, né, do balcão que hoje não existe mais, né, eu acho que são as mudanças. Porque a advocacia, na minha opinião, é uma das profissões que nos últimos 50, 60 anos menos impactos tiveram na sua composição, né? As maiores transformações que nós tivemos foi o quê? Da máquina de escrever para o computador, sim, depois do computador para o processo digital e agora, acho que depois da pandemia, que nós estamos tendo aí as maiores transformações. Mas eu acho que isso vem de acordo com o que as tecnologias sempre nos impõem, né? Então eu acho que é uma advocacia diferente, que nós temos que acompanhar, né? E melhor produtiva. E melhor produtiva. Melhor produtiva. E quando a colega me chamou a atenção também, e isso a gente vê muito de alguns anos, de muitos anos para cá, né? Digo do quê? De uns 10 anos no máximo. Antigamente nós tínhamos o quê? A maior parte dos advogados, eles eram filhos de advogados. Sim.
e traziam consigo os seus escritórios, as bancas, eram os avós, eram os advogados. E de uns 10 anos para cá eu venho observando que a maior parte dos advogados são como a colega, como eu também. Nós não somos filhos de advogados, né? Nós não temos... vou até usar uma metáfora aqui, nós não temos esse pedigree, né? Sim, sim. De outros, de avós advogados. Então acho que é uma nova geração. Eu acho que isso é bom, né? Isso acho que democratiza não só a profissão, mas também a sociedade de uma maneira geral, né, doutora Carla? O advogado ele tem que entender o valor que ele tem disso, de você partir do zero. Porque uma coisa é você receber um escritório pronto, com uma carteira de clientes já consolidada, né? Então você só herda aqueles processos, né? Aqueles clientes que o seu pai ou sua mãe, enfim, alguém da sua família já conquistou e você segue. Agora, você começar do zero, abrir realmente o seu endereço, colocar uma placa na sua porta, e não só isso, é difícil. E não só isso, eu acho que também tira um pouco daquele conservadorismo radical da advocacia. Claro. A advocacia hoje eu vejo que ela é mais moderna. Tem, e com todo respeito eu vou falar com essa palavra, tem uma meninada entrando, né, que tem muito conhecimento e faz hoje o que é um trabalho muito bacana em redes sociais, porque não tem jeito, hoje nós temos que trafegar nas redes sociais. Ao mesmo tempo também que a sociedade muda, a advocacia tem que mudar e o direito de família também vem mudando bastante, né, doutora Carla? Sim. Eu lembro que o direito de família, e me corrija se eu estiver errado, ele era visto simplesmente como mais um capítulo no Código Civil. E hoje o advogado de direito de família tem que se especializar cada vez mais, correto? Exato. Eu acho que assim, para uma boa advocacia, a especialização ela é importantíssima, seja em que área for. Quando eu fui fazer essa especialização em direito de família, foi em função da demanda do escritório mesmo. Não foi porque eu pensei que, como é legal o direito de família. Não, porque esse escritório, quando eu comecei, ele trabalhava basicamente com direito empresarial. Nós tínhamos uma demanda de direito societário, empresarial, trabalhista, muito forte. Mas esses clientes vinham, volta e meia, com questões de direito de família e de sucessões. E aí a gente percebeu que só aquele café com leite da faculdade já não era mais suficiente. Muda muito, né? O direito ele é muito dinâmico. Então, assim, se você não estiver estudando, não estiver acompanhando o que a jurisprudência está colocando pra gente, o que a doutrina vem para ensinar, você vai ficar para trás. Então, o advogado ele tem que entender isso. Você se formou, terminou a parte acadêmica, bacana, já vai pensar numa especialização para você dar um serviço de excelência. Tem que ser isso, não dá para ser diferente. A gente, claro, vai ser sempre generalista, porque a gente aprende tudo na faculdade. Agora, a especialização, para você poder pensar num caso concreto, dar uma solução assertiva para o cliente, aí é a especialização que te traz. Não tem jeito. E hoje em dia, dá para você fazer bons cursos, né? Claro, os custos são altos, mas você vai trazer isso para o futuro, para o seu escritório, para a sua carreira, mas sobretudo para o cliente que vai estar bem atendido. Ele vai estar feliz e ele vai voltar para você. Muito bom, muito bom, muito bom relato aqui da doutora Carla, falando sobre advocacia, que é um tema que nos custa muito caro e é sempre bom a gente poder conversar a respeito disso, da nossa profissão. Mas, doutora Carla, o nosso tema aqui é o pacto antinupcial e de convivência. Eu queria que a colega explicasse aqui para os nossos internautas o que é o pacto antinupcial. Bom, a gente tem que, a primeira coisa, entender que pacto, ele é um acordo de vontades. Então, quando a gente vai falar que duas pessoas que vão se unir em matrimônio ou em união estável, vão fazer um pacto, eles têm que estar de acordo com tudo que vai ser combinado. E tem que ser combinado, preferencialmente, antes de você casar, antes de você constituir a união estável, porque evita muitos problemas ao longo do caminho. As pessoas têm medo de ir para um suposto conflito com o outro, né? A ideia de casamento que nós temos no Brasil é daquele do amor romântico, né? Eu vou me casar com a pessoa porque é o amor da minha vida, a pessoa que vai me fazer feliz, com quem eu vou ter filhos, etc.
E não é bem isso, né? A prática do direito mostra que existem muitos outros senões dentro desse mundo bonito, né? Dessa fantasia que a gente vive. E é sobre isso que a gente tem a tratar no pacto. O pacto ele vem justamente para permitir que as pessoas, dentro, né, do princípio da autonomia da vontade, eles possam combinar determinadas questões que são patrimoniais e existenciais, para que este relacionamento flua melhor. Com isso, a gente evita muitos dissabores aí, até eventualmente, se isso se chegar a um divórcio ou ao término por conta da morte, tá? Então, quando a gente combina antes, não vai ter discussão ao longo do caminho. E se tiver, você vai ter o quê? Um documento que vai dizer, olha, foi isso aqui que eu combinei com você e você não cumpriu. E o judiciário vai te proteger. Claro, dentro daquilo que é possível ser feito, né? Dentro dos ditames da lei, dentro de questões que não firam a dignidade humana, né? Você tem que ter aí, observar algumas coisas, não é tudo que dá pra gente pactuar, mas ele traz isso, né? Ele apesar de ser um instrumento que ele não é obrigatório, ele é importantíssimo. E diferentemente do que as pessoas pensam, não é caro fazer pacto. Qualquer pessoa que vai se casar pode fazer o pacto antinupcial? Qualquer pessoa. É claro que a lei ela vai colocar algumas limitações, né, em questões que são determinadas pelo Código Civil. Então, por exemplo, o agente capaz, você só pode fazer pacto se você tiver idade núbil, que hoje é de 16 anos. Não existe hipótese de casamento antes disso. Então, não adianta você vir uma pessoa com 15 anos falando, olha, eu vou me casar e eu quero fazer pacto. Não, nem casamento você vai poder ter. Pacto muito menos. Então, a gente tem essa questão. A partir dos 16 anos, você já pode casar, então você pode fazer pacto. Ah, eu tenho mais de 70 anos, posso fazer pacto? Pode. E deve fazer pacto. Hoje, inclusive, né, tem uma decisão importantíssima recente que dá aí para os idosos a oportunidade de, não querendo manter o regime da separação obrigatória de bens, ele pode fazer um pacto e escolher um outro regime. Então é importantíssimo, isso traz para a sociedade uma liberdade nunca antes pensada. A gente tem um código que ainda é bastante difícil de lidar, né? A gente tem leis que não são exatamente claras. Aí quando vem, então, as decisões judiciais, né, a jurisprudência dizendo, olha, isso aqui a gente interpreta dessa forma, a gente pode dar essa maior liberdade para as pessoas, elas têm que fazer isso, elas têm que aproveitar desse instrumento, que ele é ótimo. Ele pode dar para você um sossego maior, ele pode dar para você a expectativa de falar, olha, eu tenho vontade disso ou daquilo, será que a gente pode combinar assim? Pode. E o que poderia ser combinado nesse pacto, doutora Carla? Olha, por exemplo, o mais comum, Luiz Rogério, são as questões patrimoniais, né? Então, por exemplo, a pessoa ela já vem com uma bagagem de patrimônio. Muito comum. Ah, eu vou me casar e a outra pessoa é sócia numa empresa. Hoje o nosso regime padrão, vamos chamar assim, é a comunhão parcial de bens, né? Então, você vai ter um bem que é particular, que são essas cotas sociais, né? Mas pode ter uma interferência do regime justamente na administração da empresa. Porque se ele tiver que dar um aval, por exemplo, tem que ter outorga, né? Ou do marido ou da esposa, a depender de quem for. E aí, se você, por exemplo, resolve fazer um regime misto, você pode colocar que com relação a essas cotas sociais, o regime aplicável é o da separação de bens. E para o resto, para aquilo que vamos construir juntos, o da comunhão parcial. Não tem problema nenhum disso. Mas também tem as cláusulas, por exemplo, que são o que nós chamamos de existenciais, né? Que é o do dia a dia, que é onde pega, né? Então, por exemplo, eu posso pactuar as questões relacionadas ao dia a dia da família, né? Quem vai cuidar, por exemplo, da roupa? Quem vai cuidar de levar as crianças para a escola? Quem vai levar ao médico? Vamos combinar que nós vamos ter uma divisão, uma vez cada um? Vai ter que ser observado isso para não sobrecarregar um só. Isso é muito importante no dia a dia e não é falado. Especialmente se você tem, vamos dizer, uma mulher que é o mais comum, né? Que ela tem um filho,
Aí ela fica em casa, ela fica se dedicando realmente à família. E é um trabalho que é full time, não tem nenhuma remuneração e a pessoa fica exausta. Então, o que você pode fazer? Olha, então nós vamos nos casar. Vamos ter filhos? Ah, queremos ter filhos. Então vamos combinar o seguinte, que se você sair do mercado de trabalho para cuidar da família nesse período, eu vou pagar para você uma remuneração. Espontaneamente, a gente já vai combinar. E isso, quando você vai fazer o pacto, você já vê, bom, qual é a minha realidade hoje? Eu ganhava X. Você consegue tirar esse X do seu orçamento para dar para mim? Porque a pessoa tem que ter o quê? A sua particularidade. E isso o pacto protege. Não é para depois você não ter que ficar pedindo dinheiro para o outro. Não, ele já sabe que ele tem que te dar aquela remuneração. Por exemplo, você saiu do mercado de trabalho, você não vai ter uma contribuição previdenciária. Por que não, então, colocar no pacto que se isso acontecer em função da maternidade, o outro tem que fazer o recolhimento previdenciário para você? Isso é importantíssimo. Isso garante seu futuro. Até porque as relações, elas não duram para sempre. Né? A gente tem casamentos que duram uma eternidade e outros que não. E tudo bem também. Então, assim, o que vai acontecer com essa pessoa se de repente eu confiei naquela outra pessoa de que ele seria o meu porto seguro e no meio do caminho deu errado? E eu não tenho uma contribuição previdenciária? Eu não tenho, de repente, um seguro de vida? Tudo isso pode ser colocado no pacto. O que eu costumo observar, muitas vezes que chega no escritório, doutora Carla, eu queria ouvir a colega a respeito disso, que os nossos clientes, né, o cidadão, ele vai até o cartório acaba dando para ele uma minuta padrão. Sim. Que ele acha que aquilo vai resolver todos os problemas dele porque veio do cartório. Os cartórios possuem muita credibilidade, claro, obviamente. Claro. Só que muitas vezes, aí depois, no final do casamento, o cliente volta lá no escritório e a gente fala, poxa, mas não foi colocado isso no pacto, né? Eu tenho observado muito isso. O ideal seria o quê? A consulta prévia a um escritório de advocacia. Exatamente. É essa a função do advogado aqui no pacto, tá? Porque, obviamente, o pacto, especialmente em relação ao casamento, ele obrigatoriamente é feito por escritura pública. Então, não dá para você falar, vamos assinar aqui um documentinho, pegamos 2 testemunhas, isso não vai acontecer. Não vai ter validade, né? Nós temos um artigo do Código que diz que o pacto antinupcial, ele obrigatoriamente é por escritura pública, senão ele é nulo. Ele não tem efeito nenhum, né? E ele não tem efeito se não sobrevier o casamento. Também tem isso a ser observado, porque pode acontecer, por exemplo, a gente faz o pacto hoje e só casa daqui a 1 ano. Durante esse período, esse pacto não vale. É só a partir do casamento. Diferentemente da união estável, que quando eu faço o pacto, eu dou publicidade para essa união estável, né? Então, ela tem o efeito erga omnes, que é para todo mundo fica sabendo, aquilo vale a partir daquele dia. Então, isso é bem importante também que a gente explique para as pessoas, né? O documento público, ele é muito válido, né? O tabelião, ele tem fé pública. Então, aquilo que a gente dispõe através dele, ele faz força entre as partes, é um título executivo extrajudicial, mas é como você ponderou, Luiz Rogério. O cartório, ele não tem essa obrigatoriedade de ficar discutindo cláusula com as partes, com os nubentes, ou com os futuros conviventes. Isso quem faz é o advogado. Então, o que a pessoa tem que fazer? Bom, antes de eu me casar, eu vou consultar um advogado, eu vou perguntar para ele quais são as possibilidades, quais são os impactos desses regimes de bens que existem e o que eu posso modificar, daquilo que eu posso ajustar. E o problema hoje, infelizmente, do cidadão é achar que advogado é um custo. E não é um investimento. Se você faz isso antes, você poupa tanto problema. E lá no futuro, se você vier a ter um dissabor, um divórcio, talvez isso te custe menos. Exatamente. E o advogado é o melhor preparado, né, só para complementar, para dar essas informações. Por quê? Porque ele vai verificar justamente isso. As cláusulas que não podem ser colocadas, porque pode vir todo tipo de coisa na cabeça das pessoas, né? Então ele vai falar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí vai ficar um documento com menor chance de uma anulabilidade futura. Muito interessante. E o contrato de convivência, doutora Carla, ele se diferencia do pacto antinupcial? E quando que é recomendado fazer um?
Eu entendo que o contrato de convivência, ele é indispensável, tá? Apesar de nós termos na lei a possibilidade do reconhecimento da união estável de fato, né? Que é o da uma grande parte das pessoas, né? Elas resolvem morar juntas e não sentam para conversar nem para documentar isso. Isso no futuro pode virar um problema sem tamanho, porque você tem outros interesses de outras pessoas que podem interferir nisso. Eu sempre digo, a teoria da aparência, né? De repente você tá vivendo uma união estável e nem sabe. Você acha que você só tá convivendo com um namorado e não tá, você já está casado de fato, né? Você já tem essa união estável de fato. Então é sempre prudente que se faça esse documento, seja público ou seja particular, né? Você tem essas duas opções, mas pacto para modificar, por exemplo, o regime de bens, que da união estável também, tal qual do casamento, em princípio, é o da comunhão parcial de bens, é recomendável que seja feito o pacto. E aí você pode dispor da mesma forma que do casamento. Muito bom. Nós temos aqui alguns internautas nos acompanhando, agradeço aqui a importante participação de todos. Patrícia Ceto, desculpe se eu falei errado, está aqui conosco. Também aqui duas Patrícias, Patrícia Escada também está aqui. Ângelo Chiavon está aqui conosco. Edilene Lima Sintra Soares também está aqui conosco. Obrigado pela participação. Aí temos duas perguntas aqui, doutora Carla. A primeira é da senhora Patrícia Escada. Ela nos pergunta: como o pacto nupcial trata as dívidas contraídas antes e durante o casamento? Então, boa pergunta, Patrícia. As anteriores, naturalmente, elas não deveriam se confundir. Elas são pessoais, né? Salvo se elas tiverem sido feitas em benefício do casal. Mas isso também pode ser pactuado, né? Deixa claro que essa dívida aqui não pertence ao casal e sim àquela pessoa individualmente, que ela responde sozinha, não tem solidariedade com o outro. As de durante o casamento, aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tudo aquilo que é feito em benefício dessa união, né, seja do casamento ou da própria união estável, ela é partilhável, né? A não ser que, por exemplo, seja, vamos chamar de dívida de jogo, isso não entra. Mas se for uma dívida contraída em benefício da família, há uma divisão natural. Mas as pessoas podem sim, querendo colocar isso para um só responder. A questão sempre aí é o problema da fraude contra os credores. Né? Se você vai falar, por exemplo, o A responde integralmente e ele não tem um tostão furado no bolso, isso não vai prevalecer perante os terceiros. Ele vai valer entre vocês dois, mas para os terceiros vai ser afastada. Olha aí que importante consultar sempre um advogado. Temos aqui mais uma pergunta no nosso chat. Luiz Fernandes pergunta: durante o casamento, pode alterar o pacto ou regime do casamento? Pode. Isso aí depende de autorização judicial. Hoje em dia até já está superada a questão de ficar justificando o porquê, né? O que você precisa só dar entrada, né? De preferência consensualmente entre o casal, e é feito e sempre observando aí que se preservam os direitos dos terceiros, né? Então, se eu faço uma modificação, por exemplo, de uma comunhão parcial de bens para separação total, o terceiro, que eventualmente seja credor de qualquer um dos dois, vai ter o seu direito preservado apesar disso. Não é preciso fazer a partilha de bens nesse momento, mas eu particularmente entendo recomendável. Muito bom. Doutora Carla, a colega já falou aí bastante daquilo que pode ser colocado no pacto. O que não pode ser colocado no pacto, por exemplo? Olha, nós não podemos colocar nada que, por exemplo, fere o direito, por exemplo, à personalidade. Então, a vida, a honra, o nome. Uma coisa que a gente não pode colocar, por exemplo, que às vezes é comum, é a renúncia aos alimentos. Os alimentos são irrenunciáveis. Então, se você colocar, e vou dizer, vai ter quem diga que possa escrever, tá? Isso é bem comum, mas é cláusula não escrita, não tem aplicabilidade, né? A lei sobrepõe a isso. Uma outra coisa também é a questão da intimidade,
né? Eu não posso colocar questões relacionadas à intimidade da pessoa, tá protegida pela Constituição Federal. Eu não posso dizer você tem que fazer isso ou aquilo na sua intimidade. Isso não pode de jeito nenhum. Mas, por exemplo, uma questão relacionada hoje, que está bem na moda, né? É o casamento aberto. Particularmente, eu entendo que não se pode contratualizar isso. Por quê? Porque o Código Civil diz que um dos deveres do casamento é a fidelidade. E aí o que você pode, na verdade, é colocar uma cláusula de infidelidade, de indenização. Mas essa do casamento aberto, eu creio que seja uma que é discutível. Uma cláusula, eu ia te perguntar isso, de infidelidade pode ser colocada. De infidelidade, e sim. de término da relação conjugal, do casamento, também pode? Então, essa é muito complicada porque, assim, é um processo complexo, né? A separação. Você dependeria do motivo. Se foi só um desgaste natural, eu não vejo por quê. Salvo se tinha alguma outra cláusula de expectativa patrimonial. Então, por exemplo, é comum nos Estados Unidos, né? Se você ficar tantos anos comigo, você recebe um bônus X. Aqui no Brasil nós não temos isso. Mas se fosse uma situação como essa, e você quebra esse dever antes do tempo, poderia ser aplicado sim uma multa e uma antecipação de valores para essa pessoa. Eu não vejo o problema, não. Bacana, muito interessante. Estou aqui conversando com a doutora Carla Fludi da Aladeia sobre pacto antinupcial e convivência. Doutora Carla, tem mais uma pergunta que entrou aqui no chat. Renata Hakihara. Espero que eu não tenha errado o nome. Tá certinho? Tá. Então você já conhece. Eu conheço. Posso incluir cláusulas durante o casamento? Após os filhos nascerem ou recebimento de herança, por exemplo? Pode. Aí a gente vai chamar isso de pacto pós-nupcial. Então você pode sim também, por escritura pública, modificar algumas questões, né? E especialmente tratar de doação para filho, composição de fundo monetário para eles, tudo isso é possível colocar sim num pacto. Doutora Carla, como que a colega orienta os clientes nessa, digamos assim, nessa contratualização da relação? Porque hoje é muito difícil, né? As pessoas não gostam de falar de término, não gostam de falar nem de morte. É muito difícil as pessoas fazerem os seus planejamentos sucessórios. Como que é falar isso com o cliente? Olha, é bem delicado, né? Não são raras as vezes em que, por exemplo, você está fazendo um divórcio e aí o teu cliente vem e fala, então, eu já estou com outra pessoa. Nossa, aí é um problema sem tamanho, porque você tem que explicar para ele o além, que não é só o divórcio, é aquilo que ele já pode estar se comprometendo com uma nova pessoa sem saber. Né? Então, quando as pessoas ligam para mim para falar, olha, como é que funciona essa questão dos regimes de bens, eu posso mudar e tudo, eu sempre sugiro da seguinte forma: agende as suas consultas separadamente. Eu acho que essa é a melhor forma. Você vem sozinho, vai tirar todas as suas dúvidas, sem ninguém perto, você pode falar abertamente sobre aquilo que você quer saber. A outra pessoa vem também, tira suas próprias dúvidas. Nisso a gente compila aquilo que eles estão de acordo, marcamos uma terceira reunião, um terceiro encontro, para daí começar a alinhar aquilo que pode ser aplicado para eles. Porque assim, como eu disse no início, o pacto, ele é um acordo, tem que ser bom para os dois. Não dá para a gente pesar só para um. Aliás, se for assim, é uma cláusula nula, né? Isso não pode ser pactuado. Eu abro mão de tudo em função do outro. Isso não pode. Então, ainda que você escolha, por exemplo, um regime de separação total de bens, existem deveres que vão ter que ser observados de qualquer forma. Então, eu acho que a pessoa que está pensando em casar e que quer ter essa certeza daquilo que pode fazer, eu sempre oriento assim: vem separado, cada um conversa o seu, depois conversamos juntos e desenhamos a melhor situação dentro daquilo que a lei oferece hoje pra gente, porque a gente tem que lembrar sempre que a lei muda o tempo todo, né? É como o testamento, a gente diz, o testamento vale quando ele foi feito, porque se quando você morrer tiver modificado a lei, talvez aquelas disposições não valem mais, e o pacto também vai seguir isso.
Mas, num geral, as cláusulas vão ser mantidas, né? Porque não são cláusulas que ferem dispositivo de lei, né? São questões mais do dia a dia mesmo, então elas vão permanecer válidas. Doutora Carla, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Patrícia Escada. Como o regime de bens impacta na declaração de imposto de renda? Olha, pouco, na minha opinião. Antigamente era muito comum, né, você colocar na sua declaração que a pessoa era sua dependente. Hoje, para a Receita não tem mais isso, né, porque todas as informações bancárias são interligadas, uma nota fiscal que é emitida no seu nome, a Receita já sabe. Então, eu não vejo nenhum impacto assim significativo para efeito fiscal. Eu vejo impacto para o dia a dia. O pacto antinupcial é para qualquer tipo de relacionamento, doutora Carla, porque existe um mito muito grande entre as pessoas que, poxa vida, fazer um pacto antinupcial muitas vezes porque eu desconfio da outra pessoa. Isso é um mito que existe entre as pessoas. Eu acho que nem mito eu acho que é uma realidade. Por quê? Antigamente nós tínhamos no Brasil o regime total. Então, para a mulher casar, o pai tinha que pagar para alguém, né? Quando isso cai por terra, ainda bem que isso já foi, né? E que passamos a ter então esse regime da comunhão parcial, com as mulheres, especialmente no mercado de trabalho, né? Tendo o seu próprio dinheiro, as suas próprias vontades, isso muda um pouco. Então a gente tem aí essa questão de falar assim, eu tenho um na relação que talvez tenha uma melhor condição que o outro. Se eu vou me unir com alguém com medo de que ele esteja pensando em avançar no meu patrimônio, eu já vou te dizer, nem casa. Porque o casamento não é para isso. O casamento, ele é uma união. Você se aproxima de alguém, passa a conviver com alguém, porque você quer construir algo junto com eles. E eu não estou falando disso de financeiro, né, só. Isso é uma comunhão de vida mesmo. A gente brinca, né, os padres falam, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é exatamente assim. Então, você ter isso como, eu sou uma pessoa de posses, então, obrigatoriamente, eu preciso me casar com o regime da separação total de bens para que essa pessoa não invada o meu patrimônio, é equivocado. E assim, quer fazer isso? Não tem problema, desde que você no pacto coloque que tudo que for constituído dentro do período do casamento e que for então comum, efetivamente seja comprado no nome dos dois. A gente tem, claro, na questão dos imóveis, essa possibilidade mais factível, né? O carro, por exemplo, não, porque o veículo está sempre em nome de um só. Então, de repente, é uma pessoa que investe em carros, né? Pensa que isso é uma opção de investimento e compra uma frota de carros, ele só tem um monte de carro no nome dele. E esse outro não vai ter nem noção do que está acontecendo, porque ele pode vender, usar o dinheiro de outra forma e esse outro não participa. E o pacto, nesse aspecto, o Luiz Rogério, eu acho que ele é muito importante, porque você pode dizer lá, ainda que você, Luiz Rogério, seja melhor que eu nas finanças, você tem a obrigação de mensalmente me prestar contas. Como está o nosso dinheiro? O que você está fazendo? Que tipo de aplicação financeira você tem feito? Isso é bastante importante. As pessoas às vezes têm medo de ter essa conversa com o outro. Falar, mas porque ele que está trabalhando, isso também é um mito. As pessoas têm que saber, não é porque a pessoa não trabalha, que ela não produz, que ela não tem direitos, especialmente na comunhão parcial de bens, né? O esforço comum ele é presumido. Então, e é esse trabalho, né, às vezes da pessoa que está em casa, que não é reconhecido, não é remunerado, mas tem o seu valor. Se essa outra pessoa está conseguindo estar no mercado de trabalho, desenvolvendo na carreira, é porque tem alguém por trás, dando essa possibilidade para ele. E isso a gente não pode perder de vista. E o pacto prevê. A gente pode colocar cláusula nesse sentido. É verdade, muito bom. Ótimas colocações. Doutora Carla, aqui nós gostamos muito de causos. Os nossos internautas gostam muito de ouvir histórias. Qual é que poderia, claro, ressalvando aí o sigilo, compartilhar algum caso emblemático, interessante para nós a respeito de pacto e de convivência? Olha, eu atendi uma cliente um tempo atrás em que ela falou para mim assim, olha, eu sou casada com separação total de bens. Eu achei curioso, uma pessoa jovem, né?
Falei, por quê? Ela falou, olha, na véspera do meu casamento, o meu então noivo disse, olha, vamos nos casar, mas nós temos que fazer o pacto, e impôs esse regime sob a escusa de que seria um problema contratual. Ele era sócio de uma empresa e que supostamente numa das cláusulas contratuais estaria estabelecido que eventual casamento deveria seguir pela separação obrigatória de bens. Eu falei, olha, isso é um absurdo, né? Mas assim, já tinha acontecido, ela já tinha casado com ele, já tinha bons anos de relacionamento. Falei, mas o que você quer efetivamente? Ela falou, eu quero saber se isso é verdade. E aí eu fui fazer um levantamento e não constava isso da cláusula contratual, né? Foi feita uma imposição para essa pessoa, e eu entendo até aí que uma situação de coação, entendo até que esse pacto, se ela tivesse vontade, até poderia ser anulado, né? Porque tem um defeito aí, né? Tem um vício. E aí a gente acabou conversando, eu fiz um levantamento para ela, expliquei para ela quais eram os direitos que ela tinha, né? A gente acabou descobrindo que na hora de fazer escritura não foi escriturado corretamente, ela acabou constando como proprietária de um imóvel. E aí eu falei, ó, fica tranquila aqui por causa disso, 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 mas qual a importância então de você consultar o advogado e saber dos seus direitos? Aí, posteriormente, eu até falei para ela, falei, se você quiser, a gente pode fazer a modificação. Converse com ele, de repente pode ser mais interessante para a família modificar agora, nessa altura do campeonato, filhos grandes já. E aí ela falou para mim, bom, por enquanto eu acho que tá de bom tamanho aqui as informações. E em seguida já teve, a gente ficou sabendo, né? Ela acabou comentando de modificação de compra de imóvel no nome dela, em conjunto com ela, porque realmente ela estava vendida, ela ficou no escuro. Poxa vida, problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse uma consulta a um advogado, a uma advogada, ou se o casal conversasse um pouco mais, né, doutora Carla? Abertamente, né? E a gente vê que falta aí muita conversa. Além de falta de conversa, doutora Carla, qual o maior desafio de se advogar em direito de família? Porque muito se fala, né, o que o advogado em direito de família, ele não é só advogado, ele também é um psicólogo. Eu acho que é essa diferenciação, né? Em que pede nós termos que ter compaixão com o outro, entender a situação dele. Porque a pessoa que consulta o advogado familiarista, ele normalmente está numa situação fragilizada, né? As pessoas não consultam antes, elas já consultam quando já está com problema familiar, né? O casamento já está abalado, ou você tem alguém que pode estar próximo da morte, né? Numa doença terminal, coisa do tipo. Então, o que a gente tem que fazer? Ser bons ouvintes. Eu acho que é esse o primeiro ponto. E segundo, não mentir para o cliente. Nós temos que dizer para ele a verdade, aquilo que dentro da realidade do que a lei permite vai acontecer. Porque é muito comum a pessoa achar que você vai vir e vai dar uma solução mirabolante para aquilo que ela acredita que é bom para ela. E pode ser que a lei não permita isso, né? Fraude, por exemplo, a legítima em testamento, né? Advogado que orienta a fazer plano de previdência, por exemplo, para tirar todo o dinheiro, colocar em nome próprio, em prejuízo do outro, fraude para a própria partilha num divórcio. Então, a gente tem que ouvir, explicar e dizer, olha, vou te dar aqui uma injeção Bezectacil, vai doer pra caramba, mas vai ser bom para você. E aí você explica para esse cliente a realidade. Lógico, você não pode ir falar com ele num embate, né? Você tem que ter tato para dar a má notícia, né? Eu tenho uma cliente que uma vez ela falou para mim assim, nossa, toda vez que eu sento na sua frente, você só me fala coisa ruim. E eu disse para ela, não é isso. Eu tô te alertando de tudo o que pode acontecer. Porque se amanhã ou depois nada disso ocorrer, ótimo, para você foi uma vitória. Mas se acontecer, você tá prevenida. Você sabe que pode acontecer isso, isso, isso. E a gente, como advogado, não pode deixar de dar informação importante para o cliente. Não é porque ele não quer ouvir aquilo que essa informação não tem que ser dada. Muito pelo contrário. É uma questão de responsabilidade. Sim, né? De ética. E falando ainda mais sobre advocacia, a colega a doutora Carla, que é uma advogada experiente, com bastante tempo aí na profissão, como que a colega avalia o atual cenário hoje da nossa profissão?
Olha, eu penso que precisa que essa geração nova que vem, e somado aos que já estão, conversem. Porque o que acontece é que hoje a gente percebe que tem muito advogado, isso é um fato que não tem indiscutível, né? A gente tem um grande número de pessoas que estão formadas e passando no exame, lembrando sempre advogado é quem passou no exame da OAB, tem a sua carteira e exerce corretamente a profissão, né? O resto, não, infelizmente, a gente não pode chamar de advogado. Existem pessoas que atuam na área jurídica sem ser advogados, mas advogados não são. Então, a gente faz primeiro essa ressalva, porque tem muita gente por aí que nem advogado fala mal da OAB, né? Só faz crítica à instituição. Precisa melhorar muita coisa? Precisa. Mas para que isso aconteça, Luiz, nós temos todos que conversar. O jovem advogado que está aí inteirado com rede social, né? Ele tá lá no TikTok, ele tá lá no Instagram, ele faz a propaganda dele, ele tem que tomar cuidado. Ele não pode banalizar a profissão. Assim como também o antigo não pode ficar queimando esse profissional no mercado. Nós temos que saber conviver, né? Nós temos que nos adaptar a tudo. Então, para os antigos, venham para a modernização e para os novos, respeitem os dinossauros. Eles estão aqui há mais tempo do que nós. Eles sobreviveram, quase. Mas dá para a gente fazer uma advocacia fortalecida. A gente vê, por exemplo, uma questão que eu penso que é muito importante dizer guerra de honorário. Isso não pode, gente. Nós temos parâmetros para as coisas. A tabela da OAB, ela não é algo que foi inventado do nada. Aquilo serve para você colocar um mínimo de valor realmente naquilo que você faz. Você tem que lembrar de todo o esforço que você fez. Foram 5 anos de faculdade. Se você fez uma pós-graduação, pelo menos mais 3 de investimento, um mestrado até muito mais que isso, né? Não dá para você banalizar e falar eu cobro o que eu quiser. É lógico, nós temos os parâmetros, valor da causa. Não dá para eu cobrar 10 mil reais numa causa de 1.000. Você tem que ter bom senso. Agora, também, se você tem uma causa de 1.000, que você vai cobrar 100 reais, também não dá. Talvez seja o caso de você falar o seguinte para esse cliente, olha, a sua causa ela é importante para você, mas para a minha realidade de escritório, eu não tenho condições de te atender. Procure o juizado especial, se for possível isso. Ou cobre um mínimo que seja correspondente a um valor de consulta de tabela, né? Agora, o que a gente vê muito, e eu já passei por isso, né? Eu precifiquei um inventário, por exemplo, de acordo com a tabela, e um outro advogado, ele cobrou 1/3 do que eu cobrei e ainda falou para os clientes que não sabia de onde eu tinha tirado aquele número. A cliente me ligou de volta, eu falei, eu tirei da tabela, quem não tem parâmetro é ele. Mas tudo bem, acho que se vocês estão contratando com base no preço, façam com ele que é mais barato. Pode ser que dê certo, faço votos que dê. O meu serviço, o meu trabalho tem este valor. Esta é a minha importância. Então, assim, os advogados, eu recebi uma contraproposta, não é para ficar cobrindo orçamento como se faz no mercado. Não existe isso, gente. Se o colega cobrou aquilo que está dentro da tabela, não vai dar um desconto em cima para pegar. Fala, olha, tá certo, esse número é o que eu também cobro. Você pode até se equiparar. Mas isso hoje em dia não é feito. E aí eu acho que é onde desvaloriza. Porque fica um leilão de honorários. Isso não pode. É um leilão meio que não é de quem dá mais, né? E sim quem paga menos. Quem paga menos. E isso é muito ruim para toda a nossa classe, para toda a advocacia. Tá? E, doutora Carla, vamos falar um pouquinho mais sobre advocacia no tocante à nossa entidade, né? A OAB. Esse ano nós temos eleições, sabemos. Como a colega tem acompanhado tenho visto algumas movimentações, né? Obviamente a gente presta atenção um pouco mais, né, em eleição de seccional, né? Porque eles que acabam, de certa forma, ditando, né, o que acontece nas subseções. E eu vejo que já temos aí candidatos vorazes, né? E eu acho bom. Eu sempre acho que para a advocacia é sempre interessante que você tenha
várias opções, né? Que venha gente nova para compor, né, os quadros da dança seccional. Porque ninguém vai acertar 100%, como também não vai errar 100%, né? E uma coisa que eu pessoalmente acho é que não deveria haver a opção de uma reeleição. Eu acho que realmente você faz naquele seu período, né? São 3 anos, você dá o seu melhor, terminou, você vai sair, né, de cena, vem uma outra pessoa e você pode concorrer uma outra vez. 2, 3, quantas forem, mas reeleição, particularmente, eu sou contra. Para dar um pouco mais de oxigenação na nossa entidade, né? Porque senão não muda. É como o síndico de condomínio, né? Ninguém quer. Aí fica sempre aquela mesma pessoa. E lógico, ele só vai colocar aquele mesmo pensamento sempre. Então, não tem melhoria. Para ter melhoria, tem que vir sangue novo. Tem que vir uma pessoa diferente. O que a gente observa, principalmente em âmbitos de algumas subseções, é que parece que os diretores eles querem fazer uma espécie de carreira dentro da subseção. Não? Isso é muito comum. Ele começa com um cargo e a cada nova eleição ele vai subindo. Ele vai subindo. O que acaba sendo também, de certa forma, uma reeleição. Não há oxigenação. Exatamente, né? Porque você acaba não trazendo uma pessoa com um pensamento diferente, ainda que fosse para compor aquela chapa. Então, se eu só tirei o presidente, não tem sentido. Eu teria que modificar outros elementos, né? Outros atores dessa peça. Mas, assim, é algo que eu acho que a gente pode pensar aí para um longo prazo, sugerir, então, uma modificação de regimento, né? E para isso que existem os conselheiros. Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo, chapa com conselheiro. Eu acho que o conselheiro, ele deveria ser eleito como nós temos nossos vereadores, os nossos deputados. Ele deveria ganhar aquele voto, ele deveria brigar por aquele voto. Eu também concordo, porque é muito difícil hoje, por exemplo, um conselho seccional formar uma chapa. Porque além dos 5 diretores, você tem ainda mais 10 cargos da CAASP e tem, se não me foge a memória agora, são vou chutar um número aqui, mais de 150 conselheiros. É muito difícil. Muito difícil. Eu também acho que deveriam ser, claro, a chapa da OAB, os 5, mais a CAASP, mas eu acho que também os conselheiros deveriam ser eleitos, principalmente em âmbito das suas subseções. Exatamente, eu concordo 100% com você nisso. Eu acho que teriam que ter os conselheiros das suas regiões. E né? que o conselheiro tivesse atuação ali naquelas subseções. Sim. E que as subseções também valorizassem aqueles conselheiros. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo. Eu acho que seria muito interessante. Ou seja, a nossa entidade deveria dar esse exemplo. Né? Perfeito, eu concordo com você. Se a gente quer uma OAB diferente, uma OAB mais forte, nós temos que brigar pelas modificações. Não tem jeito. Ficar só reclamando em rede social não resolve, gente. Né? A gente sempre fala isso, quem já participou de processo eleitoral sabe, quando a gente vai procurar um advogado, né, para pedir o voto, pedir a confiança desse voto, a pessoa fala, a OAB nunca me ligou. É verdade, mas nós somos tantos advogados, é muito difícil para a instituição ficar ligando para todo mundo, mas ela também está lá. Ela tem que prestar esse serviço. Você está com alguma dificuldade? Você tem alguma questão que você quer reclamar? Vá até a sua subseção, reclame lá, faça formalmente, porque não adianta você ficar gritando dentro do seu escritório, mas não formalizar, senão não muda nada. Nós temos lá um tribunal de ética, por exemplo, que pode resolver esse problema. Certas questões não são resolvidas, por quê? Porque não são levadas ao conhecimento da OAB para que ela delibere. Muito bom, muito bom. Mas, doutora Carla, o papo está muito bom, está muito interessante, principalmente quando a gente fala de advocacia, porque é o nosso dia a dia, né? Eu acho que isso é importante falar cada vez mais. Mas, infelizmente, o tempo já está se esgotando. Nossa diretora Samantha está ali já levantando a plaquinha, ó, tempo esgotado. E como nós pedimos a todos os nossos convidados, e com a colega não poderia ser diferente, queria que a colega indicasse aí um livro, uma série, um filme para os nossos internautas. Olha, eu quero indicar que os internautas assistam um filme chamado Mary Shelley. Ela é a autora do Frankenstein. É um filme, se eu não me engano, de 2018. É muito interessante, porque conta a história de uma mulher que naquela época, né, 1818, se eu não me engano, ela escreve um livro
que é sensacional, e como a sociedade trata isso, né? Tentam tirar isso dela. Então o filme é muito bacana, eu recomendo que todos assistam. E esse é o filme. E um esse livro? É o filme. Um livro, gosto muito, 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão. Muito bom. Mas, doutora Carla, agradeço imensamente a sua participação, a sua presença aqui. Eu acho que podemos agendar outros aqui para continuar essa conversa que foi sensacional. E eu gostaria que a colega se dirigisse agora àquela câmera e deixasse aqui as suas considerações finais aos nossos internautas, das nossas internautas e os contatos, redes sociais para conexões que, porventura, possam se fazer. Maravilha. Obrigada pela oportunidade, agradeço ao AB Carapicuíba pelo convite gentil, pelo meu anfitrião aqui, Luiz Rogério, sempre meu presidente, agradecer a sua audiência. Peço que vocês assistam novamente, né, esse nosso bate-papo, pensem a respeito do pacto, seja antinupcial, seja pós-nupcial, seja sobre um pacto de convivência, de como isso é importante para você, para a sua vida, para a sociedade. Se você tiver alguém que você conhece, que está para se casar ou vai constituir uma união estável, fala para ele, consulte um advogado, tem tanta informação que a gente pode passar para vocês e resolver ou antecipar eventuais problemas. As minhas redes sociais, vocês me encontram tanto no Facebook quanto no Instagram, carlafield.adv. O meu site do escritório é ffdd.adv.br e por lá você consegue entrar em contato comigo tanto pelo WhatsApp como pelo e-mail. Muito obrigado, doutora Carla. Foi sensacional esse episódio. E a você, meu amigo, minha amiga internauta, muito obrigado pela sua importante audiência. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e também no TikTok. Eu agradeço imensamente a diretoria da subseção de Carapicuíba, na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Paulo Roberto Kiss, e aos trabalhos técnicos da Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Muito obrigado, um beijo no seu coração, até uma próxima oportunidade, tchau!